O Estrelando está começando. Hoje no bloco Astros e Estrelas, o meu entrevistado é o professor de Física, Valdemar de Oliveira Júnior. Ele vai falar sobre geração de energia solar. Tá super interessante a entrevista. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saia daí. Meu entrevistado é Valdemar de Oliveira Júnior. Ele que é do signo de Câncer, tem um ascendente em Câncer e a lua no signo de Virgem. Ele é professor de Física e coordenador de energia solar da Unip. Nós vamos falar de energia solar. O que é interessante, nós vamos falar sobre energia do Sol. E o professor tem o Sol como um astro dominante do mapa astrológico dele. Muito obrigado por estar presente aqui. Eu que agradeço. Eu deixei para contar essa história só agora, na hora da gravação. Não conversei com eles antes. É uma novidade para mim, que tinha a ver com o Sol já no momento do nascimento. Já. Estava planejado. Até pelo fato do seu horário de nascimento, o seu Sol de nascimento é o seu signo e o seu ascendente é o mesmo, né? É Câncer. E o Sol é o astro dominante da sua carta. Nós vamos falar de energia solar. É porque eu nasci no nascer do Sol, né? Isso mesmo. Tá vendo? Professor, me diga uma coisa, como funciona essa captação de energia solar? Bom, nós captamos a energia solar na tecnologia atual de duas maneiras. A mais simples e mais convencional, já bastante difundida, é a captação de energia térmica. Aquelas placas metálicas cobertas com uma lâmina de vidro que aquecem a água, basicamente é isso. Isso é mais tradicional. Atualmente isso é feito não mais com essas placas planas, mas com tubos a vácuo, para dar uma maior eficiência. E o que é mais importante é a captação da energia elétrica, a conversão da energia óptica, os fótons captados do Sol, incidindo sobre placas de silício, são finas lâminas de silício que, ao receber a incidência da luz solar, eles liberam elétrons nessa placa, ou seja, gera eletricidade. Então, esse efeito se chama fotovoltaico exatamente por isso, porque ao colidir com a placa, os fótons deslocam elétrons e geram em cada célula pequenina quantidade de eletricidade, em torno de 0,6 volts cada célula. Me fala uma coisa, para uma casa, né? Vocês estão aplicando isso, a energia solar para ser utilizada num apartamento, numa casa, numa fazenda, numa indústria, né? Qualquer lugar. A tecnologia atual prevê o uso da energia, a captação e a injeção imediata, direta na rede elétrica. Ela é utilizada junto com a rede elétrica. E a vantagem disso é que você não precisa acumular em baterias. Não acumulando em baterias, você evita o uso de um componente que é poluente. A bateria, ela usa metais pesados, ela custa caro e dura pouco. Então a bateria só deve ser usada em casos onde haja realmente necessidade. A captação da energia solar convertida em energia elétrica, convertida novamente em energia elétrica alternada, igual a da rede elétrica, ela é aplicada com os equipamentos atuais, ela é aplicada diretamente na rede. E o medidor da casa é substituído por um medidor digital bidirecional. Então ele mede se num determinado momento da Sol a casa está gerando mais do que está utilizando, os créditos estão sendo computados porque o medidor marca que a energia está saindo da casa e sendo utilizado pela rede elétrica em geral. Você nunca sabe onde vai parar o seu elétron, ele pode ir para qualquer lugar. Mas o medidor marca que você gerou mais do que consumiu. À noite, você usa esses créditos. Se à noite você consumir menos do que gerou durante o dia, esses créditos ficam para outro dia, ficam para outro mês, podem ser acumulados até durante 5 anos. Se depois de um prazo longo, digamos 3 anos, sempre nessa instalação está gerando mais do que está consumindo, a companhia distribuidora, por exemplo, aqui em Santos, a CPFL, no Guarujá nós temos a Eletro, essas empresas vão lhe dar uma oportunidade de transferir para outro imóvel que você tenha ou que tenha a conta em seu nome. Sendo a mesma companhia distribuidora e sendo a conta no mesmo CPF ou CNPJ, pode transferir os créditos. Interessante. Quer dizer, se eu tenho uma casa, eu moro numa casa, num determinado bairro, não precisa ser necessariamente em Santos, na Baixada Santista, pode ser em São Paulo, em qualquer lugar. Eu posso chamar um serviço
colocar uma placa na minha casa? Pode. E pode usar esses créditos em qualquer lugar que seja atendido pela mesma companhia distribuidora. Mas eu fiz essa pergunta imediatamente para entender uma questão. Eu posso colocar, eu tenho limites para ser colocada essa placa? Tem. Eu preciso ter espaço suficiente? Não é o espaço, é o quanto você tem de contrato com a companhia fornecedora. É a demanda contratada. Digamos, na sua casa você tem lá uma demanda estimada de gastar 300 kWh por mês. Então, este é o valor, é o limite que você pode pôr de placas, só que você pode gastar menos do que isso. E aí, então, fica com os créditos para serem utilizados em outro lugar. Eu perguntei limitações, sobre limitações espaço físico. Espaço que físico. Tamanho de casa que eu tenho que ter de metragem de terreno para poder em geral, as instalações, digamos, para uma casa, você usa entre 15 e 30 metros quadrados é suficiente para... É suficiente, 30 metros quadrados é suficiente para uma casa já com uns 4 ou 5 pessoas na família. No máximo 40 metros quadrados. 10 por 4 é uma área muito grande, já é uma casa que tem vários aparelhos de ar-condicionado, que são os maiores consumidores. E aí tem mais uma coisa, por que dos créditos? Gerando energia ao longo do ano todo, você pode acumular créditos para usar o ar-condicionado no verão sem medo, sem preocupação com a despesa de energia, porque você vai ter créditos para isso, não vai precisar pagar por isso. As placas já captaram energia ao longo do ano e vão acumulando esses créditos. Eu tenho uma dúvida quando você fala de crédito. Você tem crédito quando o sol é insistente, não é? Ele está ali permanente e constante. Mas se eu tenho, na verdade, assim, um tempo de um mês e meio, que o tempo está fechado, está nublado, como que faz com isso? O sistema vai gerar muito menos e você vai gastar. Gera? Mas gera porque ele tempo usa nublado também. Gera? Gera, sim. Gera um valor bem baixo, 20, 25%, mas gera porque usa a luz difusa, a iluminação difusa. Então tem a incidência do raio direto, gera cerca de 75% a 80% da energia na placa. Mas o fato de ser dia, de estar em dia claro, a luz difusa gera o complemento dos 20% a 25%. Você citou no começo, agora da entrevista, a respeito de que não existe mais bateria. Não é necessário usar bateria, não se usa mais bateria onde haja fornecimento de energia. Antes eram totalmente incompatíveis. O sistema solar e o sistema de rede elétrica não se comunicavam. Você usava ou uma coisa ou outra. Né? Então, hoje, o que tem, o sistema solar é colocado junto com a rede elétrica. Ele contribui. Então, cada vez que alguém coloca na sua casa um microgerador, é chamado de microgeração distribuída, o sistema, ele contribui não só para ele, mas para toda a comunidade, porque nos momentos de pico, às vezes ele não está utilizando toda a energia que ela está gerando e ele está contribuindo para aliviar a rede de um shopping center que tenha sido construído recentemente ali, ou um posto de gasolina que agora tem uma loja de conveniência com muitos freezers. Então, ele ajuda toda a comunidade. Diminui a incidência de falha na rede. Cada casa que coloca diminui a incidência de falha, porque um grande causador de falhas na rede é a sobrecarga. É um fator muito que gera defeitos na rede, porque o problema não é só gerar energia, é distribuir a energia. E todos os dias se fazem novas construções, se adquirem novos equipamentos, as empresas se automatizam mais. Sim. Isso vai aumentando o consumo de energia e às vezes não dá para as companhias distribuidoras acompanharem, fazer os investimentos e terem tempo de se adaptarem. Então, cada um que coloca um sistema solar, ele primeiro, está usando energia limpa. Segundo, ele está economizando, porque não tem nenhum investimento melhor para a pessoa fazer hoje. E terceiro, que ele contribui para a comunidade, com o fato de reduzir as falhas na rede elétrica. Eu tenho mais perguntas para fazer no segundo bloco, até porque eu gostaria de saber do custo que sai um trabalho desse, tá bem? Tá bem. Voltamos já já.
Ainda falando de produtos recicláveis ou não, existe desde 2010 a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e ela determina que há produtos que tem que fazer a tal logística reversa, ou seja, lâmpadas, pilhas, baterias, produtos que não tenham como ser reaproveitados devem ser devolvidos aos locais de compra. Então o comércio em geral deve receber lâmpadas, qualquer tipo de lâmpada, baterias, pilhas, e eles não fazendo isso, é uma obrigação legal deles, você pode usar o canal que é o da ouvidoria pública, fazer a denúncia e aguardar o tipo de providência que vai ser tomado, que poderá ser desde a intimação até mesmo a interdição do estabelecimento. Se você quiser mais notícias, entre em contato com o SICOM, www.sicom.org.br, e se associe ao seu condomínio para que você tenha mais vantagens durante todo o ano, tendo o departamento jurídico à sua disposição. Até a próxima! Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Nesta semana, o signo de Virgem está bastante enfatizado. Além do Sol, temos também a presença de Mercúrio e Marte. E esses dois astros estão juntos, em conjunção, que a gente chama. Isto favorece muito a análise e o lado prático também. Um momento de ser racional e prático. Bom para se envolver em trabalhos que exijam mais detalhes, coisas que requeram precisão, pois Virgem é um signo conhecido por isso. A comunicação tende a estar mais rápida e também daí será preciso pensar bem antes de falar alguma coisa, porque a união de Marte com Mercúrio tende a acelerar as nossas respostas e também a maneira como a gente fala. Mas vai uma dica para vocês: cuidado com excesso de crítica. Ele não vai ajudar em nada. Até a próxima semana. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 16 de setembro, curso usando o programa Pegasus de Astrologia. No dia 18 de setembro, curso básico de Astrologia, módulo 1. No dia 19 de setembro, curso de Tarô, arcanos maiores e menores. No dia 19 de setembro, curso Baralho Cigano. No dia 23 de setembro, curso Bioconexão, Fisiologia Espiritual. No dia 14 de outubro, workshop de Numerologia. No dia 26 de outubro, excursão Fenômeno do Algodão. No dia 11 de novembro, Fisiognomonia, leitura facial. Informações 13 3284 9714 e 3394 9714 ou no site www.escolasantistadeastrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2, aberto a todos os interessados. Informações, telefone 13 3326 3083 ou no site www.sicom.org.br. O SINARGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 19º Simpósio Nacional e 10º Internacional de Astrologia. E o tema, Os Homens de Gaia,
nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Informações, acesse o site www.sinarge.org.br. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é o professor Valdemar. Estamos falando sobre a energia solar. Aliás, a energia que é da estrela de quinta grandeza, né? Queria saber de custo, tá? Eu acho que é uma das questões que... Isso sempre me interessou, eu sempre fui fascinado por poder utilizar a energia do sol para você poder ter os teus aparelhos em casa funcionando, né? Sabendo energia que a gente... limpa. Energia limpa, pois é. Agora, e o custo? O custo já foi muito mais alto. O custo era mais alto quando a única opção era acumular a energia em baterias. O elemento mais caro era o conjunto de baterias. Você imagina que para uma casa com 4 pessoas, precisava de 30 baterias. E as placas, então, acumulando até carregar as baterias, e aí você utilizava essa energia da bateria, que ia converter em energia alternada para uso nos aparelhos eletrônicos, elétricos normais. Hoje não, você pega no sistema conectado à rede, que é a tecnologia atual, ou grid tie em inglês, as placas passa por um inversor que converte imediatamente em energia alternada e liga na rede. Se você não estiver utilizando, alguém vai estar, e a companhia, através do seu medidor digital, que é colocado na sua casa, mede se entrou ou saiu mais energia. Você paga a diferença no final do mês. Então a sua conta cai em geral para 10%. O custo, como foi eliminado o custo das baterias, isso já cai para 50% do preço original. Além disso, com o aumento do consumo, da utilização disso, houve barateamento natural, do aumento de escala. Então, hoje, no mundo inteiro se utiliza em grande escala, no Brasil está começando, isso fez com que o preço caísse. Os benefícios que trazem, porque imagine momentos da chamada bandeira vermelha, em que acontece em todos os países, significa o quê? Que a energia limpa, mais limpa, hidrelétrica ou de outra fonte, não está dando conta de suprir toda a necessidade em alguns horários. Então, a energia vem de fontes sujas, como geradores a óleo diesel, geradores queimando combustível fóssil, carvão, ou você, ao gerar energia solar e não utilizar toda a energia, você contribui um pouco para o ambiente. Cada um que faz isso faz com que as companhias distribuidoras, ao invés de comprar energia suja, ela está comprando a sua. A gente não pode usar o termo comprar ou vender, senão alguém vai acabar cobrando imposto. É verdade, é verdade. Então ela fica com os créditos em quilowatt-hora, que não tem imposto em quilowatt-hora, e te devolve esses quilowatt-horas à noite e, se sobrar, nos meses em que você precisa utilizar o ar-condicionado. Professor, é assim, se eu tenho uma casa, que eu tenho 4 quartos, quanto que eu gastaria em média, para montar... O cálculo é feito pela minha casa. Se você me pede um projeto para a sua casa, eu vou pedir uma conta de energia e ali está mostrando quanto você consome por mês em quilowatt-hora. Tá. Aí eu divido isso por 30, tem o valor médio diário. Então, digamos que você consuma 300 kWh por mês, uma casa com 4 pessoas, normalmente é isso. Com ar-condicionado, freezer. Com um aparelho de ar-condicionado, um só vai dar isso. Então, você vai, porque também não é todos os meses, um mês vai dar mais, outro menos, mas você tem o valor médio lá de 10 kWh, então, nesse caso, por dia. Se você consome 10 kWh um dia, significa que você consome 10 kWh em 24 horas de duração do dia. Para gerar, nós consideramos somente 5 horas de sol médio por dia, porque um dia tem 12 horas, outro dia não tem sol nenhum, outro dia tem 3 horas de sol, depois chove. Então, a média anual, aqui na região do estado de São Paulo, é 5 horas. Então, nós temos que gerar em 5 horas os 10 kWh que você precisa usar durante as 24. Então, o equipamento terá potência de 2 kW. Então, a gente chega a esse cálculo simples. Qual é a potência? 2 kW. Eu vou precisar de um inversor de 2 kW e vou precisar por exemplo, as placas de 250 watts, precisa de 8 placas de 250 watts. Eu já sei, não precisa fazer nenhum cálculo mirabolante para chegar. Então, eu já sei, 8 placas na sua casa, um inversor de 2 kW vai suprir sua necessidade.
só de olhar a conta de energia ou de você me falar qual é o consumo em quilowatt-hora. O consumo falado em reais não permite fazer porque o preço da energia, na verdade, varia até ao longo do dia, com essa questão de bandeiras e tudo. Então, esse é o fato. O custo. As pessoas fazem a conta de quanto gastam cada mês com energia. Ah, eu gasto 300, gasto 400. Soma tudo ao longo do ano. Se você gasta 300, na verdade, você vai gastar 3.000 no 10º mês, 3.600 ao final de um ano. Né? Isso se daqui a pouco não cobrar de 13º. Né? É verdade. Então, você gasta R$3.600 num ano. Muito bem. Em 5 anos, você gastou 18, 19 mil reais. Este é o valor que fica para instalar nessa mesma casa. Aquilo que você gastaria de energia em 5 anos é o que fica para... Mas aí fica para a vida toda. Só que depois, a cada 5 anos, ele devolve esse dinheiro, porque as placas duram de mais de 30 anos. Elas têm de garantia 25 anos. Não existe nada que alguém dê uma garantia dessa. Nem com o chão. Elas são muito resistentes, elas suportam tudo. Se você colocar elas no telhado, é o melhor lugar para você caminhar em cima do telhado, é sobre as placas, elas suportam 2 pessoas caminhando em cima sem problema. Sem problema. Uma pergunta, se eu tenho uma casa aqui, e em volta da minha casa eu tenho vários edifícios, vários condomínios, essa placa, ela pode ser colocada nessa casa? Não. Se você tem o chamado sombreamento, então o que pode ser feito nesse caso e está previsto na nossa legislação? Você coloca em um outro imóvel, sua propriedade, ou que tem alguma ligação com você, coloca as contas no mesmo CPF ou CNPJ. Ou seja, eu posso colocar numa casa de outro bairro. De outro bairro. Outro bairro que tem espaço suficiente para captar energia solar. Tem a face norte livre. E esses créditos sendo revertidos para a casa onde eu moro. Exatamente, isso é muito comum. Isso foi uma grande vantagem da nossa legislação. Então, empresas, por exemplo, muitos empresários têm na sua empresa essa possibilidade de incidência de sol. Ficam num bairro industrial, onde dificilmente tem edifícios altos. Então, eles já geram o suficiente para algumas residências que são colocadas dos sócios, dos donos, que já o excedente da energia gerada lá é utilizada nessas residências. Os créditos são transferidos. Quanto tempo se leva para fazer uma instalação dessa? Por exemplo, numa segunda-feira eu te chamo. Assim, eu gostaria de fazer aqui na minha casa essas placas, colocar. Então, aí você vai me fazer um projeto. Faço o projeto no mesmo dia. No dia seguinte você recebe o projeto, porque ele já fica na minha cabeça no momento que eu olho a sua conta de energia. No dia seguinte você recebe o projeto e aí nós vamos demorar 2 dias para colocar, para instalar. Só que entre o projeto e os 2 dias para colocar, tem uns 60 dias de tramitação dentro da companhia distribuidora. Por quê? É porque a companhia distribuidora tem que verificar se naquela rua, se tem, por exemplo, o fio neutro instalado. Por exemplo, em Santos, muitas ruas não têm o neutro, porque no 220 pode funcionar sem ele. Então, se não tiver, ela tem que colocar, ela tem que ver qual é o ponto mais próximo onde ela pode fazer isso. Ela tem que ver se a fiação da rua já tem uma previsão de troca, porque pode ser muito antiga. Então ela vai sugerir que seja colocado num outro momento esse projeto. Enfim, demora um tempo. Uns 60 no máximo. 60 dias para a companhia poder responder com certeza que aquilo pode ser instalado ali naquele lugar. Isso já demorou mais tempo. Hoje elas respondem rápido e às vezes não chega a gastar os 60 dias. Mas assim que ela dá o ok, que pode instalar, nós instalamos em 2 dias. Um carro também pode se beneficiar da energia solar, né? Pode. Nós vamos ter os carros elétricos. Você acredita que essa energia é a energia do futuro? Essa energia, sim. O sol é a fonte de todas as energias que nós temos. Eu vou chamar de homem-luz, então. Você ter o sol todas as energias que nós utilizamos, todas as energias que nós utilizamos no planeta vieram do Sol ou estão chegando do Sol agora, mesmo as fósseis. Mas a luz solar é a energia limpa e cada vez mais nós vamos desenvolver tecnologias para usar só a energia limpa. Entendi. Quero te agradecer muito a participação. Eu que agradeço. E bem esclarecedor, realmente, é um assunto que eu gosto muito. É chamado de homem-luz, então. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Valdemar. Um prazer, viu? Uma alegria. E uma ótima semana a todos.
Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.